Eu acho que eu voltei. Gente, vamos tentar de novo. Se eu continuar caindo, aí eu vou deixar para semana que vem, para vocês isso. Né? Porque aí não tem como fazer mais nada. Né? Se não voltar agora, não tem como fazer mais nada. Vou voltar aqui. Então, gente, só frisando aqui, né? Nós temos tempo real. E o que é tempo real para a gente? Tempo real, em termos de sistemas embarcados, é qualquer operação que ocorra sempre no mesmo intervalo de tempo. Nós estamos falando sobre taxa de amostragem, nós estamos falando sobre frequência de amostragem, é isso que nós estamos falando. E nós temos dois tipos de problemas com o tempo real. Nós temos o hard real time, que é um problema de restrição de tempo em situações onde esse erro de leitura de tempo pode provocar um acidente, pode provocar um grave problema, pode provocar perda de dinheiro que seja, já é suficiente para ser considerado hard real time. E nós temos o soft real time, que é sistemas onde, se nós não lermos o tempo corretamente, se houver um desvio dentro da operação e houver um atraso na resposta ou um atraso na amostragem, isso não vai ser um grande problema, ele pode resolver logo em seguida. Então, são os dois critérios de tempo que nós temos. Um exemplo que eu deixei, só que vou dar uma gracinha aqui para a gente, né? Por exemplo, um paciente na UTI. Né? Se o paciente na UTI passar mal, e aí o alarme do monitor cardíaco dele não funciona, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai falecer. Então, pacientes em UTI são bons exemplos para a gente de coisas que são hard real time. E quando a gente está falando de tempo, nós também estamos falando de sincronismo. Então, o que acontece? A gente quer executar as nossas tarefas e, dado a ocorrência da amostragem, a gente quer concluir a execução dessa tarefa no menor tempo possível. Todos os sistemas, mesmo que a gente considere um grande processo onde nós temos mais de um sistema acoplado ao mesmo lugar, todos esses sistemas querem trabalhar no seu menor tempo possível. Alguns conseguem num tempo menor do que outros. E existe um paralelismo nas atividades. Então, nós temos atividades que elas vão precisar ocorrer e, ao mesmo tempo, ambas querem ter o menor tempo possível. E ambas usam os mesmos recursos de processamento. Então, nós precisamos criar uma prioridade, mais ou menos como a gente criava prioridade nas interrupções, só que agora nós estamos falando de um gerenciamento no nível um pouco mais alto. A divisão de tarefas em rotinas requer que haja, então, um sincronismo. Escolher, elencar prioridades, estabelecer sincronismo e trocar informação entre as atividades, né, para garantir que um determinado recurso necessário para uma atividade esteja disponível ou não no momento que aquela atividade necessitar. E aí agora eu vou falar diversos jargões só para a gente poder ter algum começo de diálogo, porque a gente vai ter lá mais para frente, né, ou ter que usar esses mesmos jargões. Então, primeiro, o que significa? Eu me concentrei aqui em jargões, principalmente eu tentei colocar jargões que a gente acha que entende pelo conceito intuitivo, enquanto, na verdade, não necessariamente o termo significa algo intuitivo. Então, vamos lá. Operação contínua. Para manter a operação normal dos ambientes controlados, né, quaisquer que eles sejam, estar pronto para qualquer operação anormal. Então, operação contínua significa que a gente vai ter uma operação que, mesmo quando ocorra anormalidades, ela se mantém. Nós temos, né, restrições de tempo severas, né, que significa a correta execução do sistema sendo determinada não só pela velocidade dos processos, mas por restrições de tempo impostas pela execução do ambiente.
nós temos o estado global, um uniprocessador, ele tem o seu próprio clock, que roda separadamente do clock de outros processadores. E aí o que acontece? Nós temos um sistema que está realizando, está se comunicando via wireless, por exemplo, e nós temos um processamento via Zigbee, para ser mais específico, e nós temos a leitura de vários sensores. E nós temos que entregar o resultado disso para um sistema de processamento central, que vai enviar dados para diversos atuadores. Cada sistema foi ligado em um momento diferente. E por isso mesmo, o clock deles, né, cada um vai ter o seu cristal de clock separado, que pode ter a mesma frequência, mas não necessariamente, na verdade, quase nunca vai ter a mesma fase do seu clock. Então, nós não temos os sistemas completamente sincronizados. E aí começa o nosso problema. Nós temos a ideia de threads. A gente vai explorar melhor de threads lá para frente, mas o que acontece? Nós temos considerando um sistema qualquer que esteja trabalhando em tempo real, nós não temos uma operação sequencial. A gente não está dentro de um único microcontrolador, necessariamente. Então, nós não necessariamente vamos trabalhar com programação sequencial. Se nós dividimos, mesmo que seja um sistema de operação único, central, mas se nós dividimos os processamentos em processadores diferentes, isso já implica na gente ter sistemas paralelos de processamento. E aí, a nossa programação, em nível de gestão desses sistemas, tem que considerar o paralelismo dessas atividades. Nós temos as race conditions e a taxa de comunicação. Como o tráfego na rede é imprevisível e a gente não sabe determinar com certeza a distância entre os nós, pode haver atrasos de comunicação. Então, se dois processos compartilham o mesmo recurso, nós temos uma race condition, onde que se a gente não define nada, quem chegar primeiro pega. E aí nós temos um grande problema. E nós temos resultados também não determinísticos. Se a gente tem um atraso na comunicação, e esse atraso não é previsível, a gente não consegue determinar. Nós temos uma corrida pelos recursos, vários processos querendo pegar os mesmos recursos. A gente pode ter a mesma situação. Por exemplo, eu estou fazendo aquisição de dados de uma rede elétrica em diversos pontos. E nós temos um sistema de controle. Porém, como os nossos resultados vão depender da corrida de quem pegou primeiro, pode ser que em determinado tempo, um determinado recurso pegou, ou algum determinado processo pegou um recurso primeiro, e isso provocou um resultado. Porém, na próxima vez que ocorrer um evento, outro processo foi lá e pegou esse recurso primeiro, impedindo aquele processo primeiro que a gente estava falando de conseguir dentro do prazo mínimo. O que vai acontecer então? Nós temos uma amostragem de um dado, e aí eu medi o dado de tensão, e a minha tensão está medindo 115,16 volts. E para essa informação de 115,16, eu vou ativar um filtro qualquer que seja. Pode ser que entre eu ter medido e entre eu ter acionado, tenha ocorrido já modificações do meu sistema, por causa de todo o sistema que está agregado. Porém, até eu conseguir o recurso necessário para poder fazer a ativação do filtro, já mudou a situação, eu demorei, e agora eu estou inserindo sinais indevidos no meu filtro, porque eu demorei demais. Reparem, a rede elétrica, né, a corrente elétrica, a tensão elétrica na rede, elas estão variando e oscilando continuamente. Quem está parando para poder fazer uma medição, fazer um processamento, fazer alguma execução, é o sistema eletrônico. Então, o sistema eletrônico, se vários recursos dependem, por exemplo, do mesmo timer, e aí eles vão ter que, um vai ter que usar um determinado timer e o outro vai ter que usar um outro mesmo timer, o
quem chegar primeiro começou a contar primeiro e o outro vai ter que esperar o término da contagem. Esse atraso pode provocar impactos dentro dentro do nosso processo principal. E aí, né? O RTOS, então, é destinado a executar múltiplas tarefas para manter, né, o tempo pré-definido para uma resposta. É comum, né? Aí já tirando as coisas, eu deixei esse texto, esse slide bastante texto para vocês lerem. Né? É comum pensar se a velocidade vai ser elevada ou não. Né? O tempo de resposta a gente vai chamar de prazo de tarefa e a perda de um prazo, ou seja, não cumprimento de uma tarefa, é uma falha do sistema. Outra característica que a gente vai ter que também, como a gente está comentando aqui também, é a interação com o meio ao redor. O RTOS ele vai reagir dentro de um prazo determinado para algum evento que veio do meio. Então, coletou o dado, realizou uma amostra. Isso é um evento externo que está entrando dentro do sistema. E a gente precisa, então, contrariando a ideia de que os resultados podem ser não determinísticos, nós precisamos manter uma previsibilidade. E o que é previsível? Quando a gente consegue saber o comportamento independente das falhas, sobrecargas, variações de hardware. Então, isso que torna o RTOS. E olha só, e é por isso, essa última característica é essencial para entender por que a gente precisa de um sistema operacional para fazer a gestão de tempo real. Porque nós precisamos garantir que, se eu tirar aqui o meu controlador, que é o Texas, e colocar agora o STM32, que vocês amam usar, vai continuar com o mesmo funcionamento. Se eu não tiver um sistema operacional, pode ser que a forma de executar operações trigonométricas do Texas seja diferente da forma de executar operações trigonométricas do STM32, a propósito é mesmo. E isso torne tempos de respostas diferentes, crie comportamentos não determinísticos, e isso cria problemas de interação em tempo real para nós. Então, se eu tenho um determinado sistema que possa garantir que, independente da troca de hardware, independente de hardwares diferentes em pontos diferentes, vamos falar do nosso sensoriamento de novo. Eu peguei e espalhei o ZigBee, só que um dos ZigBee está trabalhando com o ESP32, o outro ZigBee está trabalhando com PIC. Essa diferença de hardware pode implicar em diferenças de comportamento. Um sistema que a gente precisa aqui, então, é um sistema que garanta que não haja mais essa diferença. O RTOS ele facilita, então, a execução em tempo real. Uma coisa que é importante de salientar, ele não vai garantir que, afinal, seja um sistema em tempo real, porque vai depender não só de ter um RTOS, mas de que quem elaborou e fez a programação de funcionamento do RTOS tenha desenvolvido o programa corretamente nele. Né? Não, e corretamente é um termo muito genérico aqui, né? Quanto mais otimizado for, melhor, né? Não precisa necessariamente ter uma alta taxa de transmissão. O problema é, como eu falei antes, eu vou repetir, o intervalo de tempo se manter o mesmo. Então, o nosso problema aqui não é, tipo, para ser em tempo real quer dizer que eu quero ser o menor tempo possível. Sim, a gente quer quando possível, mas não necessariamente é isso que garante tempo real. Se a gente fizer sempre no menor tempo possível, mas sempre variando esse tempo, isso não é tempo real. Tempo real é quando nós temos o mesmo intervalo de tempo. Vários RTOS que tem no mercado, um dos mais conhecidos acaba sendo o próprio Free RTOS, né, que é disponível grátis, vocês podem baixar e brincar com ele aí vocês. Né? E o importante, então, é mesmo intervalo de tempo, previsibilidade para a resposta. Dito isso, a partir disso, se o tempo de resposta for menor, ótimo para a gente, desde que se mantenha sempre
o mesmo tempo. E aí, como a gente estava comentando, né? O RTOS, ele possui um kernel. É uma parte, né, que vai... o que vai ser o kernel? Ele é o sistema que vai prover os serviços básicos entre o hardware e a aplicação. Ele é uma camada de abstração. Então, ou seja, ele vai esconder da aplicação os detalhes do processador. A partir do momento que nós estamos operando na camada de kernel, nós, eu não sei como vocês chamam, nós estamos deixando, nós estamos impossibilitando, nós estamos escondendo da aplicação a necessidade de conhecer a fundo o funcionamento do seu hardware, porque o kernel que já está provendo isso. E o nosso kernel ele vai ter 5 tarefas principais. Dessas 5 tarefas principais, a Task Scheduling ela é o nosso serviço central. Todas as outras tarefas estão em associação com ela, buscando atender as demandas dela. E nós vamos lá, né? O que é o Task Scheduling? É o agendamento de tarefas ou o gerenciamento de tarefas e é o serviço central de um kernel, né? Porque é ele que vai gerenciar os 4 serviços. Quando a gente vai desenvolver alguma coisa em RTOS, o que nós vamos fazer é dividir o software em pedaços. Cada pedaço ele vai ter um objetivo e uma função. E a gente vai chamar isso de processo ou tarefa. A partir daqui eu vou tentar me chamar de processo, mas eu posso errar. Se eu falar tarefa, é a mesma coisa. O processo é o quê? É uma instância do programa que é executado sequencialmente. Reparem, a nossa programação, de uma forma geral, não é sequencial. Porém, nós temos essas pequenas instâncias e elas, dentro de si, são sequenciais. Um programa é uma coleção de instruções. O processo é a atual execução destas instruções. É o que está sendo feito agora, é o conjunto dessas execuções de agora. Vários processos podem ser associados com o mesmo programa, cada um sendo executado independentemente. Aí vai ter o multi-threading, né, onde cada thread, né, vai representar um processo específico. Só um minuto aqui. Parece que está falhando, né? Estou deixando o chat ligado. Professor, não está dando para te ouvir, não. Está falhando muito. Não, gente. Tá. Agora voltou. Só fez uma pequena alteração aqui. Não, a minha que está falhando mesmo, Brian. Mas agora vocês estão me ouvindo normal? Pode responder pelo chat. Se falhar de novo, vamos fazer o nosso... não sei quem está aberto com Dota, porque ninguém joga Dota aqui não. Vamos fazer o seguinte, então. Se tiver mais 3 falhas, vamos contar agora, 3 strikes, né? Tem umas 3 falhas, aí a gente para e termina outra hora. Vai ficar por conta de vocês. Ou por conta, vai ficar por conta de como a gente vai entendendo, né? Vamos lá. Vou repetir aqui então. O processo é uma instância do programa que é executada sequencialmente. Então, o programa vai ser a coleção de todas as instruções que nós queremos executar. O processo é uma instrução, né, o estado atual de execução dessas instruções. Se a gente for fazer, deixa eu passar, eu vou tentar ir mais ou menos já onde que é importante para a gente resumir. Então.
Os sistemas computacionais mais modernos, ele vai fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Eles vão carregar vários programas, vários processos na memória ao mesmo tempo. E aí eles vão fazer um compartilhamento de tempo, aonde cada um é executado um pouquinho e vai parecer que todos estão sendo executados ao mesmo tempo. Isso aí a gente está falando de programas em geral, né? de processadores em geral, de processamento paralelo em geral. Aqui, no nosso processamento paralelo imbricado que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma multithread e a gente vai ter essa mesma impressão de que vários processos paralelos estão sendo executados ao mesmo tempo em múltiplos processadores. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é um corte de tempo onde a gente executa um pedaço de cada. Então, um sistema operacional ele vai manter os processos separados e vai alocar os recursos que eles precisam, né, de modo a haver pouca interferência entre eles. Né? E aí nós temos duas grandes coisas aqui. Né? Um é o deadlock, que é quando o processo está aguardando a liberação de um recurso, o que, por sua vez, aguarda a liberação de um outro recurso. Só que o recurso está preso um no outro. Então, se nós temos dois processos, e um processo ele precisa de um recurso que está sendo ocupado por um outro processo, e esse outro processo ele vai parar também, porque ele depende de um recurso que o primeiro processo já está usando, eles vão travar, né? Então, esse é o nosso primeiro problema. Quando dois processos precisam de recursos, o processo A precisa do recurso 35 e o processo B precisa do recurso 42. Só que o recurso 42 está já sendo utilizado pelo processo A, assim como o recurso 35 já está sendo usado pelo processo B. Então, eles travaram, né? Eles travaram em si mesmos. Um está esperando o outro está esperando aquele, então eles nunca vão sair. E nós temos starvation, que é um outro problema. Quando o processo nunca é executado. Por quê? Porque sempre processos de prioridade maior vão sempre pedindo preferência. Então, ele sempre vai sendo deixado para trás. O sistema operacional ele tem que resolver ambos. Ele precisa encontrar essas falhas e ele precisa resolvê-las para que o sistema não trave. E, além disso, ele vai prover um sistema de comunicação entre os processos para poder encontrar essas incongruências. Cada processo, a gente vai considerar que ele tem 3 estados ao longo de seu ciclo. O primeiro estado é quando ele está pronto. Quer dizer que ele está apto a executar e ele já só está esperando a vez dele no processador. Quando ele é bloqueado, significa que o processo está aguardando algo externo, um recurso que está sendo ocupado por outro processo e que ele necessita. Então, ele só vai poder sair do estado de bloqueado quando ele puder alocar o recurso. E aqui a gente vai começar a usar muito esse termo, porque recursos vão ser alocados. Os nossos processos eles vão alugar o recurso por um determinado tempo. E nós temos o estado executando, que significa que ele já está em mão dos recursos e ele está sendo executado no processador. E tem o estado inativo, que é quando o ciclo de vida dele já terminou. Então, aqui nós temos o pronto, que está aqui em verde, nós temos o aguardando, que está em azul, nós temos o inativo no cinza, e nós temos o running, que é o processando, executando. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos múltiplas relações. Um processo, quando ele é criado, ele sai de inativo e ele vai para pronto. Se ele for para pronto, de pronto, ele pode ser terminado ou ele pode ir para execução. Se quando ele for para execução, ele precisar de um recurso que ele não tem, ele vai para o estado de espera. Quando o recurso está disponível de novo, ele vai para pronto e vai, ou vai para executar, caso ele não tenha começado, ele vai para pronto.
caso ele já tenha começado, ele volta para a execução. Ele terminou, ele pode terminar, né, forçadamente, e aí ele vai para o terminate, ou ele pode ir para o executando, encerrou, e aí sim vai para o terminate, né, terminou, vai para o estado inativo. E aí nós temos os passos, né, com um detalhezinho para vocês. Primeiro, eu selecionei errado aqui, né? Determinar se a tarefa atualmente em execução deve continuar executando, determinar qual tarefa deve ser executada em seguida, salvar o ambiente, coisa que a gente fazia já na interrupção, né? Salvar o ambiente da tarefa que foi parado, para que ele possa continuar no mesmo ponto mais tarde, configurar o ambiente da tarefa para que será executada em seguida e permitir que essa tarefa seja executada. Então, esses são os passos de execução de um determinado processo, qualquer que ele seja. E aí nós temos o ciclo de vida dele. Eu vou arrastar aqui por aqui, porque vocês estão na frente do slide agora. Nós temos o de inativo, vai para pronto, e aí ele pode ser, né, terminado forçadamente, ou ele pode ter estourado o tempo e não ter executado, ele vai ser expirado. Ele pode, sim, né, começar a ser, ele pode ser, né, ir para a execução, e aí ele vai ser executado e termina, ele vai ser acabado e termina, ou ele vai falhar e não vai ser executado e termina. E o que são threads que a gente está falando? Né? Não significa nada de Twitter, como o Guilherme Porto deve pensar. Significa o quê? Significa que são uma forma do programa se dividir em duas ou mais tarefas de execução simultânea. Elas, né, como elas são criadas, elas são feitas para dividir recursos. E é um pouco diferente da ideia de um processo. Nós estamos subindo um pouco a nossa camada dentro de uma thread. O que vai acontecer? Eu tenho esse sistema, que a gente vai explicar melhor, mas só salientando aqui, que é o semáforo. O semáforo ele vai indicar diversos recursos e ele vai falar, olha, recurso 0 está disponível ou não. Se o recurso 0 está disponível, o semáforo vai sinalizar e aí a thread que quiser usar aquele recurso está habilitada para pegar ele. Dentro de uma thread, né? Aí o que acontece então? Enquanto esse recurso aqui de baixo, 2, não está sendo necessário para ninguém e tem uma thread precisando do recurso 2, ela pode pegar e usar. E aí, com isso, a gente garante que múltiplas threads sejam executadas simultaneamente, porque elas não dependem de esperar apenas o seu ciclo para serem executadas. O multithreading, como que o processador vai pegar cada uma delas, vai ser pela divisão do tempo. Então, o processo ele vai alternar a execução em diferentes threads, ou seja, o processamento não é literalmente simultâneo, já que o processador estará executando um único processo de cada vez, porém ele vai salteando entre várias threads. Isso aí, como a gente falou anteriormente, ela vai acontecer de forma tão rápida que para o usuário não faz diferença nenhuma. E algoritmos de exclusão mútua são usados em programação concorrente para que um recurso, né, não seja simultaneamente necessário usado por duas threads diferentes. E aí, o que é um algoritmo de exclusão mútua? Nós temos uma solução por hardware, que são sistemas com por exemplo, sistemas com um único processador. O que a gente vai fazer? Nós vamos desabilitar as interrupções para o menor número possível de instruções. Então, assim que um processo estiver pegando, algum processo crítico estiver ocorrendo e ele não puder que mais nada pegue aquele recurso, o que ele vai fazer então? A gente vai, naquele instante, mascarar interrupções, né, prevenindo uma interrupção de uma tarefa durante a sua execução. Então, se aquele recurso, em algum momento, não pode ser parado, porque se o dado for para outro lugar e for corrompido, pode ser um grave problema, então a gente simplesmente bloqueia, né, exclusão dos demais, né? Bloqueia a interrupção até que o processo seja terminado. Agora, nos computadores que os processadores compartilham memória, né, a gente vai ter um test set.
né, que é o quê? Vai perguntar, literalmente, no sistema de semáforo. Então, ele vai perguntar, eita, chegando no final do tempo, né? Ele vai perguntar em loop sobre um determinado recurso para o processador, até que o processador vai liberar aquele recurso. Então, a flag é anunciada e ele pode pegar aquela flag, pegar aquele recurso para a sua utilização. E aí, nós temos ainda o processo buzzwait, que é quando alguém está executando algum recurso, ela vai taguear dizendo que recurso está sendo usado. E nós temos a ideia de solução por software, né? Nós trabalhamos usando versões em software de buzzwait e de teste asset que a gente falou aqui ainda. Aí nós vamos ter ainda o semáforo, que eu expliquei aqui anteriormente, que nós temos uma pilha de recursos, quando tem um recurso sendo usado, colocado como ocupado, então ninguém pode usar. Nós temos ainda algoritmo de Decker, monitores, eu não vou tentar abordar eles aqui, não é minha ideia que se aprofundem nisso. E aí, diante de tudo isso, o que o task scheduling vai fazer? Né? Ele vai classificar as tarefas de acordo, ou os processos de acordo com a prioridade. E aí a gente vai ter o chamado escalonamento preventivo baseado em prioridade. O que acontece? A gente vai pegar cada tarefa e vai colocar valores, como se fosse a prioridade de interrupção que a gente aprendeu. De acordo com esses valores, nós vamos agendando o uso de determinado recurso. Então, antes do recurso entrar dentro da sua execução, o task scheduling já vai resolver esse problema. Ele vai anteriormente saber quem que vai ter a maior prioridade, como que vai ser a execução de cada uma das tarefas, quanto tempo demanda a execução daquela tarefa, daquele processo, e aí ele vai agendando a hora que cada processo vai entrar. Então, isso que é um task scheduling. E além disso, né, a gente vai ter uma preferência. Por quê? Porque algumas tarefas elas têm uma prioridade tão alta que elas não podem ser só agendadas. Se elas surgirem, elas vão quebrar o ciclo de agendamento e elas vão ser executadas imediatamente. Então, esses processos, né, eles vão interromper toda a cadeia e eles vão entrar aonde que eles tiverem que entrar. Então, a gente tem a prioridade. A prioridade é feita para você elencar e agendar cada um dos processos, exatamente como a gente via mais ou menos a interrupção. Porém, aqui nós temos ainda a ideia de tarefas de alta prioridade. Essas vão ter preferência. E aí, o que essa preferência significa? Significa que ele vai quebrar a cadeia de funcionamento para ser executado imediatamente. E isso era o task scheduling. Como está faltando pouco tempo, a gente perdeu boa parte do tempo aí tentando se conectar, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui e a gente volta para uma outra lição rapidinho, só para poder terminar o conteúdo mesmo, que com essa internet eu quero ver se eu dou conta de terminar de falar. Pode ser, gente? Faz o seguinte. Pode. Eu vou fechar aqui e já vou mandar o link agora mesmo. Vamos aproveitar essa maré boa de internet aí.